Hoje nós estamos lendo a partir do capítulo 30 de 2 Crônicas. Vai falar sobre a celebração da Páscoa a partir do versículo 1, diz o seguinte: Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas para as tribos de Efraim e de Manassés para que viessem à casa do Senhor, em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa do Senhor, Deus de Israel. Porque o rei, os seus príncipes e toda a congregação em Jerusalém tinham concordado em celebrar a Páscoa no segundo mês. Não puderam celebrá-la no devido tempo porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente e o povo ainda não se havia reunido em Jerusalém. Isto foi aprovado pelo rei e por toda a congregação. Resolveram que se fizesse uma proclamação por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem celebrar a Páscoa do Senhor Deus de Israel em Jerusalém, porque não a celebravam mais com grande número de participantes, conforme estava prescrito. Mensageiros levaram as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo a ordem do rei, dizendo: Filhos de Israel, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Assíria. Não sejam como os seus pais e como os seus irmãos que foram infiéis ao Senhor Deus de seus pais. Foi por isso que ele os entregou à desolação, como vocês estão vendo. Não sejam teimosos como os seus pais. Entreguem-se ao Senhor e venham ao seu santuário, que ele santificou para sempre. Sirvam ao Senhor, o Deus de vocês, para que o furor da sua ira se afaste de vocês. Porque se vocês se voltarem ao Senhor, os irmãos e os filhos de vocês acharão misericórdia diante dos que os levaram cativos, e eles voltarão a esta terra, porque o Senhor, o Deus de vocês, é bondoso e compassivo, e não desviará de vocês o seu rosto, se vocês se voltarem para ele. Os mensageiros foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon, mas as pessoas riram e zombaram deles. Porém, alguns de Azer, de Manassés e de Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. Também Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração para cumprirem a ordem do rei e dos príncipes segundo a palavra do Senhor. Uma grande multidão se reuniu em Jerusalém para celebrar a festa dos pães sem fermento no segundo mês. Era uma congregação enorme. Levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os altares do incenso e os jogaram no vale de Cedron. Então mataram os cordeiros da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas se envergonharam, se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Tomaram os seus devidos lugares segundo a lei de Moisés, o homem de Deus. Os sacerdotes aspergiram o sangue que recebiam das mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado, e por isso os levitas estavam encarregados de matar os cordeiros da Páscoa por todos aqueles que não estavam puros, para santificá-los ao Senhor. Porque a multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon, não se tinham purificado, e mesmo assim comeram a Páscoa, não levando em conta o que está escrito na lei. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: Que o Senhor, que é bom, perdoe todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. O Senhor ouviu a oração de Ezequias e sarou o povo. Os filhos de Israel que estavam em Jerusalém celebraram a festa dos pães sem fermento durante 7 dias, com muita alegria. Diariamente, os levitas e os sacerdotes louvaram o Senhor com instrumentos que tocaram bem alto, em honra ao Senhor. Ezequias falou ao coração de todos os levitas que revelavam bom entendimento no serviço do Senhor. Durante 7 dias eles comeram as ofertas da festa, trouxeram ofertas pacíficas e deram graças ao Senhor, Deus de seus pais. Toda a congregação concordou em celebrar outros 7 dias e, de fato, o ofereceram com muita alegria. Porque Ezequias, rei de Judá, deu à congregação 1.000 novilhos e 7.000 ovelhas, e os príncipes deram à congregação 1.000 novilhos e 10.000 ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número. Alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas e toda a congregação dos que vieram de Israel, bem como os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que moravam em Judá.
Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido coisa semelhante em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A voz deles foi ouvida e a oração que eles fizeram chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Agora no capítulo 31 de 2 Crônicas, nós vamos falar sobre a reforma feita por Ezequias. E vai falar, a partir do versículo 1, o seguinte: Acabando tudo isto, todos os israelitas que estavam ali saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes da deusa Zerá e derrubaram os lugares altos e os altares em todo o território de Judá, de Benjamim, de Efraim, de Manassés, até que tudo estivesse destruído. Depois, todos os filhos de Israel voltaram para as suas cidades, cada um para a sua propriedade. Ezequias estabeleceu os turnos dos sacerdotes e dos levitas, turno após turno, segundo o seu serviço, para os holocaustos e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e cantarem junto às portas dos arraiais do Senhor. A contribuição que o rei fazia dos seus bens era destinada para os holocaustos da manhã e os da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das festas de lua nova e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo que morava em Jerusalém que contribuísse com sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que estes pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Trouxeram também em abundância os dízimos de tudo. Os filhos de Israel e de Judá, que moravam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas, das ovelhas e dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram montões e montões. No terceiro mês, começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Quando Ezequias e os príncipes chegaram e viram aqueles montões, bendisseram o Senhor e o seu povo de Israel. Ezequias fez perguntas aos sacerdotes e aos levitas a respeito daqueles montões. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, respondeu: Desde que o povo começou a trazer estas ofertas à casa do Senhor, temos comido e nos temos fartado delas, e ainda tem sobrado muita coisa, porque o Senhor abençoou o seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Então Ezequias ordenou que preparassem depósitos na casa do Senhor. Uma vez preparados, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. Quem estava encarregado disto era Conanias, o levita, e Simei, seu irmão, era seu auxiliar. Jeiel, Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia eram supervisores sob a direção de Conanias e Simei, seu irmão, nomeados pelo rei Ezequias e por Azarias, chefe da casa de Deus. O levita Coré, filho de Imná, e guarda do portão leste, estava encarregado das ofertas voluntárias trazidas para Deus, para distribuir as ofertas do Senhor e as coisas santíssimas. Debaixo das suas ordens estavam Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para com fidelidade distribuírem as porções aos seus irmãos segundo os seus turnos, tanto os pequenos como os grandes. Faziam a distribuição aos que estavam registrados nas genealogias dos homens, de 3 anos para cima, e que entravam na casa do Senhor para a obra de cada dia do seu ministério, nos seus cargos segundo os seus turnos. O registro dos sacerdotes foi feito segundo as suas famílias, e o dos levitas de 20 anos para cima foi feito segundo os seus cargos nos seus turnos. Deles foram registradas as crianças, as mulheres, os filhos e as filhas, uma grande multidão, porque com fidelidade se santificavam nas coisas sagradas. Dentre os sacerdotes, filhos de Arão, que moravam nos campos ao redor das suas cidades, havia em cada cidade homens que foram designados nominalmente para distribuir as porções a todo homem entre os sacerdotes e a todos os levitas que foram registrados. Foi isso o que Ezequias fez em todo o Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro aos olhos do Senhor seu Deus. Em toda a obra que Ezequias realizou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos,
para buscar o seu Deus. Ele o fez de todo o coração e foi bem-sucedido. Agora, no capítulo 32 de 2 Crônicas, nós vamos falar sobre Senaqueribe invade Judá. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Depois destas coisas e desta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas, com a intenção de conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo e estava resolvido a atacar Jerusalém, decidiu em consulta com seus oficiais e os seus homens valentes tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, bem como o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: Por que viriam os reis da Assíria e achariam tanta água por aqui? Ezequias se animou, restaurou a muralha da cidade e construiu terras sobre ela. Levantou também outra muralha por fora, fortificou Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra à frente do povo, reuniu-os na praça junto ao portão da cidade e lhes falou ao coração dizendo: Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Agora vamos falar sobre o rei da Assíria, afronta Ezequias e o Senhor. A partir do versículo 9 vai dizer o seguinte: Depois disso, quando Senaqueribe, rei da Assíria, com todo o seu exército sitiava Laquis, ele enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, e a todo o povo de Judá que estava em Jerusalém, dizendo: Assim diz Senaqueribe, rei da Assíria: Em que vocês confiam, vocês que estão aí em Jerusalém, que está sitiada? Por acaso não é Ezequias quem está incitando vocês para que morram de fome e de sede, dizendo: O Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Assíria? Não é Ezequias o mesmo que removeu os lugares altos dos altares do Senhor, dizendo a Judá e a Jerusalém: Diante de um só altar vocês devem se prostrar e apenas sobre ele devem queimar incenso? Vocês não sabem o que eu e os meus pais fizemos com todos os povos das outras terras? Será que os deuses das nações daquelas terras puderam de alguma forma livrar os seus pais das minhas mãos? De todos os deuses daquelas nações que os meus pais destruíram, qual deles foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos? Então, como o Deus de vocês será capaz de livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem agora que Ezequias os engane, nem que os incite assim. Não acreditem nele, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais. Muito menos o Deus de vocês será capaz de livrá-lo das minhas mãos. Os servos de Senaqueribe falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: Assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Os servos gritaram bem alto, em hebraico, ao povo de Jerusalém que estava sobre a muralha, para os atemorizar e os perturbar para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como falavam dos deuses dos povos da terra, que são obras das mãos dos homens. E agora vai falar sobre a destruição do exército dos assírios, a partir do versículo 20. Vai dizer o seguinte: Então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. E o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes do arraial do rei da Assíria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Quando ele entrou no templo de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim o Senhor livrou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que, depois disto, foi exaltado à vista de todas as nações.
E agora vai falar sobre a doença de Ezequias a partir do versículo 24, diz o seguinte: Por esse tempo Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Porém Ezequias se humilhou por se ter exaltado o seu coração, ele e os moradores de Jerusalém. E a ira do Senhor não veio sobre ele nos dias de Ezequias. Ezequias teve riquezas e glória em grande abundância. Construiu depósitos para guardar a prata, o ouro, as pedras preciosas, as especiarias, os escudos e todos os objetos de valor. Também construiu armazéns para a colheita do cereal, do vinho e do azeite, estrebarias para toda espécie de animais e currais para os rebanhos. Edificou cidades e teve ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitos bens. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom e as canalizou para o oeste da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Mas quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem a respeito do prodígio que tinha acontecido na terra, Deus o desamparou para prová-lo e para saber tudo o que havia no coração dele. E agora vai haver a morte de Ezequias, a partir do versículo 32, diz o seguinte: Quanto aos demais atos de Ezequias e às suas obras de misericórdia, está tudo escrito na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Ezequias morreu e foi sepultado na subida para os túmulos dos filhos de Davi. Todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém lhe prestaram honras na sua morte, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar.